Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como calcular consumo para modelagens de produtos de malha. Então hoje a gente vai usar uma tabelinha que eu já deixei ela pronta aqui para vocês, vou deixar o link na descrição do vídeo. E basicamente a estrutura da tabela já está pronta, vocês só vão precisar fazer o preenchimento do que está aqui em vermelho e o resultado que nós vamos usar lá no Audaces Encaixe vai estar nessa coluna em amarelo. Eu vou estar explicando para vocês o porquê de cada coluna, de cada número, tá? Mas basicamente vocês precisam se concentrar em preencher o que está em vermelho e coletar o resultado que está grifado aqui em amarelo. Bom, primeira coisa que vocês como modelistas precisam se preocupar no momento da compra da matéria-prima é catalogar numa tabela como essa cada largura e rendimento do tecido que vocês compraram. Então, por exemplo, digamos que vocês compraram essa malha Manhattan da Menegote, vocês vão completar essa informação aqui, ó, largura, primeira informação que a gente vai digitar, e depois rendimento. O que é o rendimento e a largura de produtos de malha? Bom, a largura, como o próprio nome já diz, é a medida da extremidade do lado direito até o lado esquerdo de cada tecido que você tem, seja ele ramado, que é o tecido aberto, ou tubular, que é o tecido em forma de circunferência. Então, vocês vão anotar a largura dessa malha que vocês compraram, que ela vem na etiqueta do tecido ou no momento em que o fornecedor estiver fazendo a venda, vocês podem estar anotando essa informação. Vocês vão anotar também o rendimento. O que seria o rendimento? É quantos metros eu vou ter dentro de 1 quilo de malha. Então, eu compro 1 quilo de malha, por exemplo, da malha Manhattan, ela tem a largura de 1,37 e 1 quilo vai me dar 2,75 metros. Então, isso a gente chama de rendimento. Quando vocês preencherem esses dois valores, automaticamente essa terceira coluna vai ser preenchida, essa quarta vai ser preenchida também e o resultado vai aparecer aqui. Então, o que a gente precisa saber aqui? Essa terceira coluna aqui depois do rendimento é o cálculo do rendimento de 2,75 aqui do exemplo, menos 3,5% que vai dar 2,65. Então, quando a gente alterar aqui, por exemplo, ó, vou botar 2,25, automaticamente ela já caiu para 2,15. Por quê? Porque eu não vou trabalhar com uma medida exata do meu rendimento, porque pode ser que o meu tecido renda um pouco menos, então eu não posso correr o risco de perder medida no momento de calcular o meu consumo. Esse 0,1 é fixo, ele não muda, ou seja, ele está aqui apenas para servir de cálculo para diminuição dessa porcentagem, então eu não vou preencher nem essa coluna aqui, nem essa coluna aqui. Essa aqui eu também não vou preencher, por quê? Porque essa coluna é a fórmula da largura vezes o rendimento, que ela vai me dar base para esse resultado aqui, que é o resultado que eu preciso. O que significa, então, esse 0,2754? Ele significa que eu tenho 275 gramas em cada metro da minha malha Manhattan. Então, é esse resultado que eu preciso colocar lá no meu encaixe. Então, vamos para o encaixe, vamos fazer um arquivo novo, incluir modelagem, e eu vou pegar uma modelagem aqui de uma calça de malha para fazer esse cálculo com vocês. Eu vou clicar aqui em tecido 1 e aqui em largura eu vou colocar o quê? A largura do Manhattan, por exemplo, 1,37. Como eu estou trabalhando em centímetros, eu vou trabalhar 137. E aqui nessa coluna de peso, que é o quilograma dividido por metro quadrado, eu vou pegar esse resultado aqui, que é o resultado de quantas gramas eu tenho em 1 metro da minha malha, e vou colocar lá, 0,2754. Lembrando que no Audaces eu vou sempre trabalhar com ponto, ele não entende a vírgula. Aqui em grade de tamanhos, eu vou colocar um para cada tamanho, só a nível de fazer o meu encaixe. Vou fazer só o exemplo no tecido 1 para vocês. Vou dar OK. Aqui apareceu a minha área de risco, representando como se fosse o meu tecido. E eu vou fazer aqui o exemplo de um encaixe automático de apenas 1 minuto.
Quando eu dou OK, o meu encaixe automático começa. E aí eu vou aguardar, no mínimo aí o tempo que eu coloquei, que eu julguei necessário para fazer esse encaixe. Aqui a gente já consegue verificar o consumo. Então, por exemplo, eu estou gastando para essa calça por tamanho 108 centímetros e em quilogramas eu estou gastando 0,410, ou seja, cada calça está consumindo 410 gramas de malha. Então, digamos que o meu encaixe tenha acabado, aqui eu tenho o resultado do meu consumo. Então, 0,410 é o consumo em gramas e 108 é o consumo em centímetros. O uso dessa tabela é muito simples, eu vou incluir uma linha nova aqui, como se eu fosse cadastrar um tecido novo. Então, vou chamar esse meu tecido novo de malha, de meia malha. Então, eu tenho uma meia malha, fornecedor X, aqui não importa agora. Digamos que essa minha meia malha tem 1,50 de largura aproveitável, tá? Lembrando que aqui eu já tenho que colocar descontando as auréolas do meu tecido. E eu tenho um rendimento aqui de 2,20. Eu venho aqui, arrasto no Excel para que essa coluna desça com a fórmula copiada. Aqui eu arrasto mais uma vez para ele voltar a ser 0,1. E aqui, ó, eu já tenho 10 centímetros a menos, ou seja, 3,5% a menos do preenchimento do meu rendimento. 0,1 não muda, esse valor não preciso me preocupar. Aqui eu já tenho resultado para essa minha malha. Então, digamos que se eu tivesse uma malha de 1,50 de largura, 2,20 de rendimento, o valor que eu colocaria lá no Audaces, na propriedade, seria 0,3175, ó, eu colocaria aqui. Ele sempre vai arredondar esse valor, então 0,3175, por exemplo, e 1,50 de largura. Dou OK. Ó, como a minha largura aumentou, eu preciso reencaixar novamente o meu molde. Digamos que eu esteja fazendo esse encaixe para uma outra malha, para ver qual outro consumo que eu vou ter, que antes eu tinha de 410, para agora numa nova malha. Então, digamos que aqui eu terminei o meu encaixe, eu cancelo, agora eu tenho 480. Por quê? Porque a minha largura aumentou, mas o meu rendimento diminuiu bastante. Então, eu vou ter um consumo ainda maior. Então, esse aqui é o resultado do consumo para essa segunda malha aqui que eu criei como exemplo para vocês. Era isso, espero que vocês tenham entendido. Vou deixar a tabela na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para sempre que tiver vídeos novos vocês forem notificados. Um beijo e até o próximo vídeo. E